Já pensou em participar de um programa especial para familiares de atletas que orienta você e seu filho durante a formação de base? Um programa que acompanha você e seu filho da escolinha até o auge na categoria de base. Um programa que te mostra todos os caminhos possíveis dentro do futebol. Um programa exclusivo para familiares de atletas entre 5 e 19 anos que desejam alavancar o potencial de seu filho no futebol. Um programa criado por quem já revelou atletas como Kaká, Lucas Moura, Casemiro e Hernandes. Você não precisa mais se sentir no escuro ou sozinho durante a formação de seu filho no futebol. O programa O Segredo dos Jogadores chegou para mudar a formação de base no Brasil. E nós queremos que você faça parte dessa mudança. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio da série Profissão Familiar de Atleta. Hoje eu vou te mostrar como a grande maioria dos profissionais de futebol de base trabalham e por que é essencial você saber disso e ajudar o seu filho a ser jogador de futebol. Hoje eu também vou te explicar como você pode se inscrever no programa O Segredo dos Jogadores. Você saberia me responder essa pergunta? O que um olheiro busca no atleta? Você sabe onde os olheiros dos grandes clubes estão e como você pode ter acesso a eles? Você sabe como e onde você pode encontrar um empresário de futebol para ajudar o seu filho? Você sabe qual a importância dos coordenadores de base para a evolução do futebol do seu filho? E o mais importante, você sabe como e onde você pode criar relacionamentos que vão ajudar o seu filho a ter mais oportunidades no futebol? Pega aí um papel e uma caneta que esse episódio de hoje vai ser incrível. E antes, vou chamar o Luciano aqui para contar o final da história do irmão dele, o Mate Brunetti, que aos 17 anos e totalmente desacreditado, acabou virando jogador de futebol profissional. Fala pessoal, tudo bem? Hoje finalmente eu vou contar e terminar a história do meu irmão. Se você não assistiu os episódios 1 e 2 inteiros, provavelmente você vai ficar super perdido nessa história que eu vou contar aqui pra vocês e não vai entender muita coisa. Por isso mesmo, se você não assistiu, pausa esse vídeo agora e volta lá para assistir. Vamos relembrar alguns pontos importantes que eu já falei pra vocês. Eu, aos 17 anos, tinha o sonho de ser jogador de futebol e acabei tomando algumas decisões erradas. E por conta disso eu me aposentei do futebol aos 18 anos. Depois que eu entrei na faculdade, eu comecei a estudar como eu poderia ajudar o meu irmão a ser jogador de futebol. O Mate, meu irmão no caso, na época tinha 12 anos e jogava no São Paulo. Então eu fui pedir ajuda para alguém que via dentro do futebol para me dar algumas orientações sobre como conduzir meu irmão durante cada etapa da categoria de base. Essa pessoa era o Tadeu Cruz, que faz parte do programa também. Vocês tiveram a oportunidade de conhecer o Tadeu durante as lives dessa semana. E a partir daí, tudo o que você possa imaginar aconteceu com o meu irmão. Estão lembrados que eu falei sobre maturação no episódio número 2? Sobre as dispensas de clubes, sobre ser reprovado nos testes, sobre o planejamento dos clubes e a importância de jogar as principais competições? Lembra das 4 fases da formação do atleta? Refresca a memória aí que vamos voltar ao ponto que paramos no episódio número 2. Meu irmão, com 17 anos, tinha acabado de ser dispensado do São Bento. Ele estava entrando na fase 4 da formação e eu sabia que essa era a fase mais decisiva do futebol. Para piorar, ele via no círculo de amizades dele alguns meninos da mesma idade subindo para o profissional, sendo convocados para a seleção, e outros que não eram do meio do futebol já entrando na faculdade e seguindo uma carreira profissional. A cabeça dele estava um trevo. Eu realmente tinha um certo medo do que ele viria a fazer na vida. Mas sabe de uma coisa? Eu e minha mãe, a gente acreditava demais no potencial dele. A gente não iria deixar ele se abater e desistir do sonho dele por conta dessas barreiras que o futebol apresenta. Eu conversei com algumas pessoas que eu conhecia e consegui alguns testes para ele fora de São Paulo para ele fazer. Então eu cheguei em casa todo empolgado e fui contar para ele sobre esses testes. Mas ele foi bem curto e grosso e falou: "Olha, Luciano, obrigado por tentar me ajudar, mas eu não quero mais isso, não quero mais jogar bola." Essa resposta acendeu uma chama dentro de mim e eu e minha mãe agimos da pior forma possível, vou ser sincero com vocês. A gente começou a brigar com ele, falou um monte de besteira. Eu até cheguei a ofender ele, não vou mentir pra vocês, falando que ele era um menino, um largado, que só queria saber de sair com os amigos e disso pra cima. Eu realmente não agi com a razão naquele momento. Sem saber, eu estava colocando uma baita pressão nas costas de um menino de 17 anos. O sonho dele de ser jogador sempre foi dele, né? Mas nesse momento parecia que o sonho era meu, porque eu também tinha o sonho de ver ele se tornando jogador de futebol. A partir do momento que ele falou que queria isso, virou o meu sonho e da minha mãe também. Então em alguns momentos, o meu sonho chegou a falar um pouco mais alto que o sonho dele. E quando isso acontece, as coisas começam a dar errada e dão sempre errado. Essa discussão que nós tivemos abalou demais minha relação com ele por um tempo. E eu nem sequer estava olhando na cara dele, porque eu estava realmente muito decepcionado com ele. E para pensar. Eu estava sendo totalmente egoísta e injusto, a vida é dele, a escolha é dele. Mas o Mate estava no futebol desde os 6 anos de idade, desde os 6 anos tendo que se provar todos os dias nos treinos, jogos, desde os 6 anos convivendo competições, uma concorrência muito grande. E para completar, ele vinha de algumas desilusões recentes, ou muitas desilusões recentes. Todas as vezes que ele tentou sair de perto da família para jogar futebol, alguma coisa dava errado. Naturalmente na cabeça dele,
tinha formado isso, que aceitar os convites para fazer teste fora de São Paulo era algo que não seria bom para ele, nem para a evolução dele. Mas meu irmão estava com 17 anos e as portas estavam fechando em São Paulo e eu precisava sentar com ele e conversar sobre o futuro. Eu tinha que deixar as briguinhas de lado e resolver essa situação de uma vez por todas. Eu não me lembro a data exata, mas era no mês de março, mais ou menos, de 2017. Um dia de noite, eu e minha mãe ficamos esperando ele chegar em casa do futebol com os amigos, né? Tava jogando aquelas peladas por aí, para conversar com ele e bater um papo. Muitos pensam que a campanha na Copinha de 2018 que ele fez com a Portuguesa foi que mudaram as coisas para ele no futebol. Mas não foi. Eu te garanto que foi essa conversa que eu e minha mãe tivemos com ele que fez toda a diferença. Durante essa conversa, a gente abriu o coração para ele, botamos tudo para fora. E ele também abriu pra gente. Mas eu me lembro muito bem dele dizendo que estava com vergonha de tentar de novo e dar errado. Ele realmente estava com esse medo, a gente não tinha percebido. De alguma forma, ele estava se sentindo frustrado por ver os amigos dando certo e ele não. Mas imagina vocês, para um menino de 17 anos, ver os amigos que jogaram com ele a vida inteira, indo profissional, e ele sem clube aos 17 anos. E para piorar, até aquele dia, ao invés de a gente tentar tranquilizar ele, a gente estava colocando mais pressão e pressão para ele fazer outros testes e conseguir as coisas. Em algum clube para ele poder se recolocar. Em nenhum momento a gente parou para conversar e entender o lado dele. Eu e minha mãe entendemos os motivos dele e mudamos totalmente o nosso discurso. Essa conversa que a gente teve foi o ponto de virada da nossa relação. A gente combinou ali na hora, eu, minha mãe, meu irmão, o Mate, que mais uma vez a gente ia testar no futebol, fazer um último teste, e seria seu último teste para a gente poder seguir ou não. Se ele passasse, ótimo. Se ele não passasse, a gente já ia começar a pensar no plano B, estudar nos Estados Unidos, fazer uma faculdade aqui. Mas o Mate, ele tinha imposto uma única condição para a gente arriscar, que ele queria ficar perto da família. Ele falou, eu quero sim, mas vai ter que ser alguma coisa aqui em São Paulo. E nessa parte da história entra o principal motivo que você deve saber como funcionam os bastidores do futebol, para você poder ajudar a trajetória, o seu filho nessa trajetória, nesse caminho, nessa busca, né? Você, como familiar de atleta, precisa saber que como os clubes avaliam cada atleta. E eu sabia por conta do que o Tadeu tinha me ensinando. Então, começando no sub-8 até o sub-17, você precisa entender a diferença que existe dentro do futebol para quando o seu filho está no sub-13, para quando ele está no sub-15 e para quando ele está no sub-17 e 20. Não dá para você pensar assim, meu filho é muito talentoso, ele vai chegar no teste, vai fazer 10 gols e ser aprovado. Não é assim que funciona mais. Eu afirmo com toda a certeza do mundo. E se eu não tivesse conhecimento sobre os bastidores do futebol nesse momento, eu iria tomar uma decisão totalmente errada. Como meu irmão tinha acabado de ser dispensado do São Bento, eu sabia que não tinha nenhuma chance de ser aprovado nos 4 grandes aqui de São Paulo. Não é porque ele não era bom o suficiente. São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos não iriam ser recomeço para um menino de 17 anos, no caso do meu irmão. No Audax, time de Osasco, que é um pouco abaixo desse, ele já tinha sido dispensado recentemente. Os avaliadores já conheciam ele e já não se encantavam pelo futebol dele. A história do Cafu, que ele fez 12 peneiras e tudo mais, é linda, mas ela é uma exceção à regra. Eu lembro de ter listado umas 10 possibilidades de clubes para o meu irmão. E aí eu comecei a eliminar. Lembra que eu falei nos episódios anteriores sobre a importância da fase 1 e da fase 2? Que mesmo sendo dispensado do São Paulo, meu irmão ia colher esses frutos no futuro? Bom, era chegado esse momento. Lembra que a gente falou aqui que quem cria bons relacionamentos no futebol consegue criar mais oportunidades para o filho? Novamente isso veio acontecer. Eu e o Mate estávamos prestes a colher esses frutos que a gente plantou durante anos, desde quando ele tinha 6 anos de idade. O Mate tinha um amigo que estava jogando na Portuguesa. E eu tinha criado uma boa amizade com o pai desse menino durante os jogos que ia assistido ao longo dos anos que já tinham jogado juntos, né? E aí eu liguei pro pai desse menino e perguntei como é que estava o time sub-20 da Portuguesa, que era uma montagem de primeiro ano. Ele me contou que eles estavam mudando a comissão técnica e que essa nova comissão iria buscar novos jogadores. E como eu tinha uma certa abertura com ele, eu acabei pedindo um favor. Eu falei, você pode me ajudar a descobrir com quem eu posso falar para ver se eu consigo uma avaliação pro meu irmão lá na Portuguesa? Ele na hora, né, ele gostava do meu irmão, ele falou que queria ver para me ajudar e pediu um dia para responder. E aí no outro dia, eu achei que ia demorar tudo isso, mas não. Em menos de uma hora ele já me ligou e falou, Luciano, conversei com o diretor aqui, ele me disse que a comissão nova começa a trabalhar nesta sexta-feira, então o Mate só vai poder fazer teste na segunda-feira que vem, tudo bem pra você? Falei, pô, segunda-feira nem esperava tão rápido, beleza, vamos lá. Avisei o Mate e ele começou a se preparar, né? Falei pro Mate que na segunda-feira ele ia começar uma avaliação. Logo depois, algumas horas ainda depois do mesmo dia, meu irmão recebeu a ligação de um ex-treinador dele. E ele falou, Mate, você vai na segunda-feira fazer uma avaliação na Portuguesa? O Mate falou, vou, né? Tinha sido muito rápido, nem sabia. Ele falou, não, você não vai não, você vai nesse sábado porque a gente está assumindo a comissão técnica e eu quero ver você lá no sábado para te avaliar. O Mate falou, beleza, vamos lá. Então no sábado o Mate foi para avaliação, jogou super bem e no domingo já pediu para o meu irmão levar a documentação para ser inscrito no Campeonato Paulista, que já estava em cima, né? Na época do Sub-20. Então para quem vê esse processo de fora, vai falar que o Mate tem sorte. Para quem não viveu na pele as diversas dispensas, as negativas de avaliação, tudo que a gente passou, os problemas de maturação que ele teve de janeiro, março de 2017, acha que o Mate deu sorte, né? Porque o novo treinador da Portuguesa já conhecia ele. Mas eu vi amigos próximos de mim, do Mate, falando que ele deu sorte para a Portuguesa. Mas quer saber?
eu não me importo nem um pouco com o que eles pensam. Meu irmão sempre teve um bom comportamento durante os treinos, sempre foi muito dedicado, aplicado, respeitoso com os profissionais. Era um atleta diferente, um atleta comportado e seguia à risca as coisas que deviam ser feitas. E por conta disso ele colheu os frutos em 2017. E calma, que ainda tem muita história para te contar. Só queria fazer um parênteses aqui. Nesta segunda-feira, você vai ter a oportunidade de começar a criar bons relacionamentos no futebol. Sim, vai ser a sua chance de criar bons relacionamentos como eu criei ao longo dos anos. E não é só na sua região, é pelo Brasil inteiro. Durante essa série, você chegou a ver depoimentos de alguns familiares de atletas que participam do nosso programa, o Segredo dos Jogadores, correto? O Milton também chegou a mandar alguns desses depoimentos lá no grupo do WhatsApp. E se você ainda não viu, é muito importante você ver, porque pode ser que você se identifique com algum desses casos, desses familiares, e depoimento deles pode ajudar o seu filho nesse caminho. E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer todos vocês que assistiram a gente até agora, e principalmente os familiares que já fazem parte do nosso programa. O Adriano Armando, a Ana Vasques, a Fernanda Garcia, o Maleval, todos os outros aí que já fazem parte do programa, que são muitos, que se eu ficar falando nome eu vou esquecer de muita gente aqui, porque hoje já são mais de 500 familiares que fazem parte do nosso programa. E todos eles estão no caminho certo, na busca, já deram um passo a mais para o sucesso dos filhos deles. Desde o dia que a gente começou esse projeto, a gente aprendeu muito com cada uma dessas histórias. A gente bate um papo, entende, ajuda. Estamos sempre aprendendo assim como eles também estão. Ninguém no futebol sabe de tudo, entendam isso. Nem o Milton, nem o Thiago, nem o Tadeu, nem o Luciano, ninguém. Todo mundo está sempre aprendendo, porque as coisas no futebol vão sempre mudando também. Eu, particularmente, aprendi muitas coisas com as mentorias que eu fiz com essas famílias dentro do programa. Cada história legal, interessante. E sabe o que é mais incrível? Você também vai poder aprender. Você também vai poder fazer parte do programa Segredo dos Jogadores. Imagina você entrar para uma comunidade de familiares de atletas com mais de 500 participantes. Todos os dias estão dispostos a construir bons relacionamentos, a ajudar os filhos, trazer motivações, trazer novas informações. São diversas pessoas que estão passando pelo exato momento que você também está com seu filho, que podem te ajudar a tomar as decisões necessárias. Isso é impagável. Realmente não tem preço. Familiares de atletas de todos os lugares do Brasil com o mesmo objetivo, seguindo na mesma direção, na mesma energia, ajudar o filho a ser jogador de futebol profissional. A gente vai te mostrar aqui exatamente todos os detalhes sobre o programa O Segredo dos Jogadores. Mas eu confesso para vocês, o meu favorito é a oportunidade de construir uma comunidade de familiares que se ajudam, que volta e meia dão dicas, dão conselhos. Assim como um dia um pai de atleta ajudou eu e o meu irmão para recolocar ele no futebol. Eu sou eternamente grato a isso. Ter bons contatos e relacionamentos no futebol é tudo. Você e seu filho precisam começar a construir bons relacionamentos desde cedo. E agora, para finalizar a história do meu irmão, eu gostaria de fazer um pedido. Como hoje é o episódio essencial onde vamos falar sobre as inscrições do programa, não queremos correr o risco de alguma laranja podre entrar para o nosso programa e nossa comunidade de familiares de atletas. Por favor, se você acredita que os esqueminhas vencem no futebol, pare agora de ver esse episódio. Sabe aquela história que contam? Ai, meu filho é reserva porque o filho dele é diretor e é da posição dele. Então, é mentira. Se seu filho é reserva é porque ele ainda não está no nível que a comissão espera dele. Isso aconteceu com o meu irmão logo na estreia do Paulista Sub-20 da Portuguesa. Olha isso, meu irmão é lateral esquerdo e o novo treinador da Portuguesa tinha contratado, além do meu irmão, um outro lateral que estava no Corinthians. E ainda tinha um outro lateral que estava lá. E esse menino estava acima do meu irmão no momento. Naturalmente, meu irmão seria o reserva, mas tudo bem, de ser incluído para reserva é um primeiro passo. Mas por conta de uma obra do destino, a documentação do outro lateral não ficou pronta a tempo. E meu irmão, por sorte, fez o primeiro jogo do Paulista como titular. E por sorte, meu irmão foi um dos melhores em campo. No segundo jogo do Paulista, o outro lateral também estava sem poder estrear, com a situação não regularizada. E meu irmão continuou com a sorte dele sendo titular. No terceiro jogo, o lateral tinha condições de jogo e foi escalado como titular. Porém, o meu irmão tinha sido um dos melhores nos 2 primeiros jogos. Não tinha como tirar ele do time. Então o treinador tomou uma atitude. Decidiu improvisar o meu irmão como zagueiro pela esquerda. Bom, você quer saber o que aconteceu depois disso? Meu irmão virou o capitão do time na Copa São Paulo, jogando como zagueiro, se firmou como zagueiro, ou seja, o treinador não tinha como tirar o meu irmão da equipe porque ele estava muito bem. Nem o treinador é louco de deixar um atleta que já está jogando bem de fora. Não tem como. Nem o treinador é louco de dispensar um atleta que esteja acima dos demais, só porque ele não conhece ninguém no clube ou porque ele não tem empresário. Então toda vez que você for falar que seu filho foi dispensado porque não tinha empresário, toda vez que você falar que ele está no banco por qualquer motivo que seja, você estará na verdade jogando poeira para debaixo do tapete. Pare com isso, porque isso só vai te transformar em uma pessoa chata, não vai levar seu filho para lugar nenhum, vai se acostumar com uma pessoa que terceiriza a culpa. Resumindo, meu irmão teve que com 17 para 18 anos se adaptar a uma nova posição, e como ele sempre teve bons fundamentos, isso não foi problema nenhum. Mais uma vez ele estava colhendo os frutos da fase 1 e 2 que ele teve. De abril até outubro, ele se firmou como zagueiro e foi inscrito na Copinha de 2018. Meu irmão então foi o capitão da Portuguesa nessa Copinha e participou da campanha histórica que eles fizeram, chegando às semifinais.
eliminando o Palmeiras num estádio lotado. Em 2018, eu já era agente CBF e já era empresário do meu irmão. Devido às atuações dele dentro de campo, meu trabalho ficou muito mais fácil. Depois da Copinha, ele recebeu diversas sondagens e propostas, seja de empresário como também de clubes. Mas nós optamos em levar ele para o Figueirense. Por quê? As chances dele subir no Figueirense eram muito maiores para o profissional. Então, em janeiro de 2019, ele estreou no profissional do Figueirense, um ano depois. E não foi uma estreia qualquer. Ele estreou como lateral esquerdo porque o outro lateral também não tinha documentação pronta. Ele estava de novo mudando de posição, voltou para a lateral esquerda, assim como aconteceu na Portuguesa, vocês se lembram? A sorte, de novo, sorriu para ele. Mas a verdade é que a sorte sorri para muitas pessoas todos os dias. Algumas pessoas estão prontas para agarrar e mudar de vida, outras deixam a sorte passar e depois reclamam. E só para fechar essa história com chave de ouro, a estreia dele foi contra o Criciúma, um clássico regional. E ele iria jogar contra o lateral direito do Criciúma na época, que era o Maicon, lateral que participou de 2 Copas do Mundo. Imagina para um menino que 2 anos atrás não tinha clube, 1 ano atrás estava na Copinha, está enfrentando o Maicon no profissional. Do primeiro jogo dele de society, que ele ficava brincando com as borrachinhas, até o primeiro jogo dele como profissional no Figueirense, foram muitas decepções e alegrias. E agora eu juro pra vocês, valeu a pena demais. Eu voltaria no tempo e faria tudo de novo, trocaria tudo por essa emoção, essas sensações e esses obstáculos que a gente venceu em família. A minha participação nessa série chega ao final aqui agora, mas eu espero poder conversar com vocês em breve. Por quê? Prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Os primeiros inscritos no programa Segredo Jogadores vão ter uma mentoria especial comigo e com a equipe Segredo Jogadores. Então agora eu vou chamar de volta o Thiago, que vai contar para vocês um pouco sobre empresários, olheiros, diretores de base e muito mais. Um grande abraço, pessoal! Eu acho que nem Steven Spielberg iria conseguir escrever uma história com tantas reviravoltas como a do Mate. Queria agradecer ao Luciano por compartilhar esses momentos íntimos entre ele e a família e dizer que, assim como ele, eu acredito que o segredo do futebol está nos relacionamentos. Mas eu acredito que o segredo não é só ter bom relacionamento. É ter bons relacionamentos, informações precisas e saber o que fazer com os relacionamentos e essas informações. Eu diria que a fórmula do sucesso no futebol é bons relacionamentos, informações e time. O time seria o que fazer e quando fazer. Presta bem atenção nessa parte que você vai entender o meu ponto certinho. Se eu te disser que tem olheiros de diversos clubes por todo lugar no Brasil, você acredita? Não é demagogia, mas sempre tem alguém olhando. Qualquer campeonato de escolinha, até competições mais importantes na base, pode ter algum olheiro. É claro que quanto maior o nível da competição, mais olheiros vão ter para ver os jogos. Mas o que eu quero dizer com isso? Seu filho precisa entender que todos os jogos que ele tiver, pode ter alguém olhando ele e pronto para levar ele para algum grande clube. Mas não é com seu filho que eu quero falar sobre os olheiros. É com você. Você sabia que pode ter um olheiro sentado do seu lado vendo o jogo do seu filho? Olha o que aconteceu com o Marcos, pai do João. Olá, tudo bem? Eu sou o Marcos, esse aqui é o meu atleta sub-10, João Lucas, e nós somos da cidade de Maringá, no Paraná. E estou passando aqui para dizer da minha satisfação com referência ao curso Segredo dos Jogadores, bem como tem servido diretamente para mim. Já tive algumas experiências na prática com referência a comportamento de pais, na beira do gramado, na beira da quadra. Isso já me serviu e já me rendeu, diga-se de passagem, até uma avaliação para ele no Atlético Paranaense devido ao meu comportamento na beira da quadra. O observador estava atrás de mim, eu não sabia como eu me comportei ouvindo as dicas do Segredo de Jogadores. O camarada chegou e pegou meu nome, os dados e o contato e o nome dele, e vai marcar uma observação aí para o Atlético Paranaense, porque gostou dele. E imagina se eu tivesse agido de uma forma descomportada na quadra lá, né? Eu conheço alguns diretores de base que já deixaram de contratar jogadores por conta de comportamentos dos pais na beira do campo. E aí a gente entra em outro ponto dessa aula. O que os diretores de base fazem? E na base isso tem um tempo muito maior, né, de planejamento, tem que formar o jogador, não precisa tanto desse resultado, que no futebol profissional tem avaliado, né, quarta e domingo pelo resultado. Tá, que eu acho que o futebol você tem que ter essa sinceridade com o atleta.
Isso, você tem que ser, tu foi jogador, tu sabe, né? A confiança você adquire mostrando a realidade para eles, o que está acontecendo, né? Não sou paizão, sim, eu procuro ser um pai dele, sim, daquela coisa de mostrar o que pode acontecer, o que é a realidade. Procuro evitar ter muito contato com o jogador assim mais próximo, porque você tem que saber dividir o momento da razão e da emoção. Então eu penso um pouco assim, né? Quando você tem um pouco mais de distanciamento, você está sempre pensando na razão. É porque você lida aí de atletas de 14 a 20 anos, de 13, né? De 13 para 14. Então você lida com vários sonhos, né? E você tem que mostrar para o atleta qual é a realidade. E os empresários? Meu irmão é empresário desde 2008 e ele tem um jeito de trabalhar. A gente tem bons relacionamentos com diversos empresários de cada mercado e cada um tem um jeito diferente de trabalhar. Cada empresário tem portas abertas em diferentes mercados e clubes. Mas sabe o que todos têm em comum? Todos os empresários buscam atletas que estão se destacando nos clubes. Ou seja, provavelmente você nem precisa se preocupar com os empresários neste momento. Eu vou colocar um trecho aqui do meu irmão falando sobre o trabalho dos empresários. Fala pessoal, aqui é o Tadeu Cruz. A gente se encontrou durante a semana nas lives, né, e eu vim aqui hoje para falar um pouco sobre os empresários. Né? O que o empresário faz? A função do empresário ela é, junto com a família, gerir a carreira do filho, buscar contratos bons, patrocínio, tá? e buscar oportunidades de clubes para ele. Né? A gente acaba buscando sempre o melhor para o atleta, né, em questões financeiras, buscar melhorias de contrato, melhores oportunidades em clubes, né, e buscar oportunidades fora do país. Né? Junto com a rede de contatos que os empresários costumam ter, a gente junta o nosso network e vai oferecendo esses atletas para os perfis, né, que ele tem. Né? Cada atleta tem o seu perfil e cada mercado tem o seu perfil também. Então, se é um atleta com mais perfil de Europa, a gente foca em apresentar ele para a Europa. Se for um atleta com mais perfil de Ásia, Arábia, Emirados Árabes, né, a gente também foca para esses pontos. Né? E aqui mesmo no Brasil, cada região tem sua peculiaridade diferente. Né? Então no Sul são atletas mais de força, no Nordeste atletas mais de velocidade e habilidade. Então a gente vai focando cada atleta ao seu perfil e ao seu mercado. Então essa é a função do empresário. Tá? Junto com a família, tá fazendo a gestão, gerindo o atleta, né, e buscando oportunidades para ele. O que eles procuram em um atleta? Onde eles procuram? O que eles procuram no atleta é um atleta onde ele tem um mercado, né? Cada empresário trabalha praticamente para um mercado distinto do outro. Então, assim, um atleta que esteja dentro do seu mercado para ele trabalhar, né? E aí focar os seus trabalhos em cima desse atleta. Né? E onde ele procura? Os empresários têm uma rede de contato muito grande, né? Então ele tem os captadores dele ou pessoas ligadas a ele que vão sempre estar ligando, comentando sobre um atleta dentro do clube, se serve, se não serve. Então assim, fique tranquilos, o empresário consegue chegar no atleta. Tá? Hoje com as mídias sociais se transformou uma coisa muito mais fácil, porque a gente consegue fazer o contato direto com o atleta quando a gente tem interesse e identifica que é um atleta para fazer parte do escritório. Os empresários conseguem chegar, tá, diretamente no atleta e aí a partir daí conversar com o atleta e com a família. Precisa de empresário para ser jogador de futebol? Não precisa de empresário para se tornar jogador. Né? Já vi diversas histórias de jogadores que chegaram no profissional sem ter um empresário. Né? Vira e mexe a gente vê a história de jogadores que estão na Copa São Paulo que não tem empresário. Tá? Só que como o assédio é muito grande dos empresários, com propostas boas, com oportunidades melhores de onde eles estão, eles acabam fechando com o empresário porque é essa pessoa que vai acabar conduzindo ele para esses clubes, para essas oportunidades que tem. Então assim, é mito isso, que o jogador não vira se não tiver empresário. Né? O que acontece é, ele está indo bem, as coisas começam a aparecer para ele e aí começa a ter o assédio dos empresários para trazer oportunidades melhores. Então aí é inevitável que ele feche com o empresário. Mas já vi diversos atletas que chegaram num ponto da carreira sem empresário, sem problema algum. Né? É que chega um certo momento que o empresário ele acaba trazendo tantas oportunidades boas e abrindo caminhos para o atleta que é muito difícil o jogador não ter um empresário. É só por isso. Mas assim, se não tiver empresário não vai virar jogador? É mito. Isso aí não existe. No futebol, ninguém é dono da verdade. E é exatamente por isso que a gente traz diversos convidados para as nossas lives para passar a visão de cada um deles sobre os bastidores do futebol. E isso vale para todas as áreas.
Falando ainda um pouco sobre empresários, ao se inscrever no programa O Segredo dos Jogadores, você vai poder aprender com 5 empresários diferentes sobre como eles trabalham no dia a dia e o que cada um deles busca nos atletas. É essencial você entender como é a forma de trabalho de cada empresário para decidir qual você irá confiar a carreira do seu filho no futuro. Todas as decisões que os empresários tomam são em conjunto com a família. Então, teoricamente, você hoje é o primeiro empresário do seu filho e sempre continuará sendo um empresário do seu filho. A essa altura, você já entendeu que ser familiar de atleta é muito mais do que dar apoio moral. Ser familiar de atleta é uma profissão. E para você ter sucesso como familiar de atleta profissional, você precisa ter bons contatos, bons relacionamentos, informações dos bastidores do futebol e saber quando usar tudo isso para tomar as melhores decisões. A gente tenta passar o máximo de conhecimento e conteúdo nessa série, no nosso canal do YouTube e no nosso Instagram. Mas realmente não tem como a gente passar tudo sobre os bastidores do futebol de uma forma organizada em apenas 4 episódios e algumas lives. Por isso mesmo, eu gostaria de fazer uma oferta. Vou ser brutalmente sincero com você. Se você não tem intenção nenhuma em se inscrever no programa O Segredo dos Jogadores, você pode sair do vídeo agora, porque a partir de agora eu vou falar todos os detalhes sobre o programa O Segredo dos Jogadores e os benefícios em se inscrever. Antes de falar o que é o programa O Segredo dos Jogadores, eu preciso deixar claro o que não é o programa. O programa O Segredo dos Jogadores não é uma fórmula mágica sobre o seu filho virar jogador de futebol. Não é um método com passo a passo para você levar o seu filho da escolinha até o futebol profissional. Desculpa, mas isso não existe no futebol. O programa O Segredo dos Jogadores é para todo familiar de atleta de 4 a 19 anos que acredita no potencial do filho no futebol. O programa O Segredo dos Jogadores é um treinamento para familiares de atletas que querem aprender todos os bastidores do futebol sobre como as coisas de fato funcionam e sobre como ajudar o filho em cada fase e cada decisão. É sobre como agir quando as coisas estão ruins e como agir quando as coisas estão boas. Porque quando as coisas estão boas, você também é fundamental. O programa O Segredo dos Jogadores é para o seu filho, daqui a uns anos, dar um depoimento como esse. E aí, meu pai que conduziu a maior parte ao longo da minha carreira. É muito bom ter alguém que está ali para te aconselhar, para te ajudar, aquilo que eu falei no começo, para te conflitar. Pô, tinha jogo que eu saía do estádio grandão, eu tava absoluto. Nossa, eu entrava no carro, mas tomava um carrinho. Aí buscou, baixa a bola. Ó, é uma vergonha o jogo que você fez hoje. Ficar parado lá esperando a bola chegar. Pô, os caras correndo para... Enfim, era um pouco do que acontecia assim, nos bastidores. E, cara, foi fundamental. Porque eu sabia que ele queria o meu bem. O tempo inteiro ele queria o meu bem. Então, que essas chamadas, que esses momentos era realmente para o meu bem. Quando eu, meu pai e meu irmão sentamos para começar a fazer o programa, a gente nem imaginava que tantos profissionais do futebol iriam aceitar a ideia e topariam participar. Mas sabe por que eles aceitaram? Porque eles precisam de você. Todos concordam que os familiares de atletas são essenciais para mudar a formação de base no Brasil. O programa O Segredo dos Jogadores é um curso 100% online, com 15 módulos, 336 aulas e 29 profissionais do futebol, te ensinando como você pode transformar o seu filho na próxima revelação do futebol brasileiro. E você pode fazer o programa no conforto da sua casa, ou qualquer lugar que tenha conexão com a internet. Outro ponto importante, o programa é vitalício. Uma vez que você entra, você tem acesso a todas as aulas, bônus e atualizações para sempre. E a gente traz atualizações para o programa todos os meses. Não é um simples curso online, é um mapa que você vai precisar consultar a todo momento. Dentro do programa, você vai encontrar aulas curtas de 2 minutos e precisas com as informações rápidas para o momento. E as aulas longas de até 1 hora com profissionais referências em cada área. Apesar de terem 15 módulos em sequência, provavelmente você vai usar o programa como um guia para você consultar todos os momentos e clarear as suas decisões. Eu aconselho você assistir todas as aulas de uma vez e ir consultando cada aula que faz mais sentido para você e seu filho no momento em que vocês estiverem. Dentro da plataforma, nós separamos as aulas em módulos para ficar mais fácil a sua visualização. O programa O Segredo dos Jogadores é a base que os familiares de atletas precisam para ajudar o seu filho no futebol. O programa é completo. Temos módulos especiais para falar sobre cada categoria dentro dos clubes, do Sub-9 ao Sub-20, sobre empresários do Brasil e de fora do Brasil. Para você ter uma ideia, são 5 empresários diferentes falando sobre a posição deles dentro do futebol e das negociações. Você vai ter uma clara noção de como realmente funcionam os bastidores do empresários no futebol.
temos um módulo especial para falar sobre captação de atletas. Nesse módulo temos olheiros do Grêmio, Red Bull Brasil, Palmeiras e até analista de desempenho da Seleção Brasileira de Base. Eles falam exatamente o que eles procuram nos atletas, o que eles não procuram nos atletas, como é a rotina deles, a diferença de fazer captação de atletas em cada idade e principalmente onde eles vão para encontrar os atletas. Nesse módulo sobre captação de atletas, você também vai entender tudo sobre as peneiras e as formas de avaliações dos clubes. O programa conta também com ex-jogadores profissionais contando a experiência deles. Cada ex-jogador dentro do programa teve uma experiência diferente. Por isso mesmo é essencial você ouvir sempre de mais de uma pessoa. O Juan fala sobre os problemas que ele enfrentou por ser baixinho demais. O Michael Lente fala como ele virou jogador profissional mesmo sem ter tido uma base. O Niltinho fala sobre a ascensão da categoria de base até o profissional. E ainda tem o Rosinei e o Oliveira. E por aí vai. Temos um módulo especial de preparação física, suplementação para os atletas de futebol e dicas de uma nutricionista. Você vai entender em qual momento você precisa começar a pensar no fortalecimento muscular ou começar a investir em suplementos. Temos um módulo específico de como você deve cuidar da imagem do seu filho. Neste módulo trazemos profissionais da mídia para mostrar a importância da imagem do atleta desde cedo e os cuidados que se precisa tomar nas redes sociais. Temos um módulo onde falamos sobre as posições dentro de campo: goleiro, lateral, zagueiro, volante, meias, atacante e por aí vai. Temos um módulo onde falamos sobre a mentalidade do atleta. Esse é um módulo muito importante. O futebol é mais mental do que você pode imaginar. Temos um módulo onde trazemos diretor de marca esportiva para orientar você como encontrar um patrocinador para o seu filho. Nós até incluímos aula onde a gente fala sobre o comportamento dos atletas com os árbitros de futebol. E para finalizar, temos um módulo onde falamos sobre o plano B. E se seu filho não virar jogador, ele tem um plano B quando tiver 20 anos de idade? Nós vamos te mostrar um mundo de possibilidades. E eu já te adianto, o programa não é gratuito. Até porque eu estou para ver alguém que leve 100% de comprometimento em algo que seja gratuito. E o programa só funciona se você estiver comprometimento. Eu sei que cada um vive uma realidade financeira diferente, mas a gente precisa estipular um valor para o nosso programa. Até porque é o nosso trabalho e envolve diversas pessoas diferentes dentro do programa. O outro motivo do programa não ser gratuito é porque, ao comprar o programa, a gente passa a ter uma responsabilidade e entregar o nosso melhor para você. E você passa a ter o direito de sempre nos cobrar por melhorias contínuas no programa. As inscrições para a 7ª turma do Segredo dos Jogadores vão abrir na segunda-feira, às 8 da manhã, e a gente limita as vagas para todas as turmas. E com certeza essa 7ª turma será a maior de todas. E por isso eu aconselho você a fazer a pré-inscrição ainda hoje. E se você acha que o programa está bom o suficiente, espera para escutar os nossos bônus. O principal bônus é o acesso à comunidade dos familiares de atletas. É a maior comunidade de familiares de atletas no Brasil. E antes de você se inscrever, eu quero reforçar uma regra nossa. Essa comunidade foi criada para familiares se ajudarem. Ao se inscrever no programa, você virará um aluno e professor ao mesmo tempo. Nós temos hoje 532 famílias que se ajudam todos os dias com informações, opiniões, conselhos e tudo que você pode imaginar. A única regra da comunidade é prezar pelo bom relacionamento e bom ambiente. Dentro da comunidade, a gente dividiu uma seção para debate e informações por categorias. Dentro da comunidade tem os tópicos gerais e tem os tópicos por categorias. Nós estamos desenvolvendo algumas melhorias junto aos familiares, baseado nas opiniões deles, e em breve iremos fazer algumas atualizações. E por que eu estou falando isso? Porque ao entrar no programa, você passará, de certa forma, a ser dono do programa também. Você pode nos ajudar a construir novos módulos com sugestões e pedidos de informações mais específicas. Por exemplo, nós ainda estamos buscando um profissional para falar sobre idade óssea dentro do nosso programa. E isso foi um pedido de muitos familiares que estão dentro do programa. A comunidade dos familiares de atletas é a parte mais preciosa do nosso programa. Só para você ter uma ideia, nós já tivemos casos de atletas que conseguiram entrar em clubes por conta de indicações de algum familiar que está dentro da nossa comunidade. Muitas pessoas até nos falam que nós deveríamos vender a comunidade familiar de atletas à parte porque o valor que ela traz para as famílias é pelo menos 10 vezes mais do valor que elas pagam para entrar. Imagina você ter mais de 500 famílias te ajudando nas decisões. Isso realmente não tem preço. E atenção agora, o segundo bônus é exclusivo apenas para quem se inscrever nos primeiros 30 minutos ou para os 100 primeiros inscritos. Eu vou disponibilizar a nossa mentoria individual. Nós vamos te ligar e conversar com você sobre o momento do seu filho e sobre quais são os próximos passos a seguir. Eu realmente só consigo liberar esse bônus durante os primeiros 30 minutos de inscrições abertas.
Na última abertura de turma, em menos de 20 minutos, já tinham mais de 100 inscritos. E nós não conseguimos atender a todos os pedidos de mentoria individual. Por isso mesmo, vamos limitar o bônus da mentoria individual para quem se inscrever até as 8h30. E para quem fizer a pré-inscrição hoje, eu vou disponibilizar o link da inscrição na segunda-feira, às 7 horas da manhã, 1 hora antes de todo mundo. E a gente costuma fazer isso para separar os comprometidos dos curiosos. Ou seja, quem fizer a pré-inscrição terá 1h30 para concorrer à mentoria individual. Eu vou também disponibilizar um bônus surpresa para quem se inscrever na segunda-feira. De novo, peço a sua atenção. Só quem se inscrever na segunda-feira terá acesso ao bônus surpresa. E além da mentoria individual, eu vou disponibilizar o quarto bônus para todos, a mentoria em grupo. Nessa mentoria, nós iremos nos reunir online e conversar sobre cada situação em específico. Mas essa mentoria não terá o resultado esperado se você não fizer a sua parte, que é assistir às aulas do curso. Dentro do programa O Segredo dos Jogadores, você terá todas as informações e irá criar os contatos e relacionamentos necessários. É tudo que você precisa. As inscrições abrem na segunda-feira, às 8h em ponto. E eu vou te dar o final de semana para pensar se você realmente quer fazer parte do nosso programa e da nossa família. Caso você decida que você quer dar um passo além e entrar nessa com a gente, eu peço que você fique muito ligado na sua caixa de e-mail. Amanhã e no sábado eu vou enviar um e-mail com todas as informações preciosas. Então cheque seu e-mail amanhã e no sábado para ver se você recebeu a nossa mensagem. Caso o e-mail não esteja na caixa de entrada, dá uma olhada na aba de promoção, que às vezes os e-mails podem cair lá. Os valores das inscrições, formas de pagamentos e garantias eu vou falar na segunda-feira durante o quarto e último episódio da série. E eu já te adianto que o valor da inscrição não será um preço de uma banana na feira. Inclusive, algumas pessoas nos sugerem a venda desse programa por até R$3.000. Mas nós não vamos fazer isso porque sabemos que esse programa precisa ser acessível para todo mundo. Como eu falei, o valor não será o preço de uma banana na feira, mas também não será algo que te impossibilite de participar. A verdade é que, para alguns, o valor será muito tranquilo e poderão se inscrever com facilidade sem pensar muito. Mas para quem acredita que o valor será um empecilho, eu aconselho você a listar 10 coisas que você gasta no mês que não tem necessidade, principalmente que não são essenciais para a formação do seu filho no futebol. Caso você esteja decidido em participar do programa O Segredo dos Jogadores, você deve fazer a sua pré-inscrição agora mesmo. Para fazer a pré-inscrição, basta você clicar no botão que vai estar logo abaixo desse vídeo ou no link que eu deixei na descrição do vídeo, caso você esteja vendo pelo YouTube. Ao fazer a sua pré-inscrição, eu vou te enviar um PDF detalhado com todos os módulos, benefícios e bônus do programa. Você também irá ter acesso ao grupo de pré-inscrição no WhatsApp, onde eu vou tirar todas as dúvidas que você possa ter sobre o programa. E antes de você fechar o vídeo, eu separei alguns depoimentos de familiares de atletas que participam do programa para você ver e te ajudar a tomar uma decisão. É por conta desses depoimentos que a gente trabalha de domingo a domingo para mudar a formação de base no Brasil. Te espero na segunda-feira. Grande abraço. Sou mãe de jogador de futebol. Jogador não. Aspirante a jogador, porque até o momento, por enquanto, ainda é um sonho. Ele, como muitos meninos da sua idade, tem o sonho de ser jogador de futebol profissional. A gente precisa de alguém que realmente entenda deste mercado de futebol, que conheça os bastidores. A gente quer o melhor para os nossos filhos. E às vezes, como pai, a gente tem que enxergar de maneira diferente. Não é fácil, a caminhada é longa. Onde que tu pensa em seguir um caminho e às vezes é outro. Porque a gente que é pai e mãe, a gente entende de futebol como torcedor. Principalmente em relação aos treinadores, em relação ao treino, em relação às exigências. Nós tínhamos uma visão totalmente diferente pela falta de experiência com relação ao futebol. O curso Segredo dos Jogadores tem nos ajudado bastante a compreender melhor, né, o mundo do futebol, né, a desvendar aí os caminhos, né, o que fazer, como realmente chegar lá. A questão de saber o que eu devo exigir, o que eu não devo exigir. Mudou de 360 graus a vida dele. Tem sido muito relevante tanto para a vida de atleta dele, como para a nossa vida de família de atleta. Mas através dele, pude ver muitas coisas que nem imaginava que tinha. A gente observou o quanto a gente erra, né? Alguns erros que a gente comete durante esse apoio ao nosso filho. Que criança precisa de alguém para direcionar. Acreditar no sonho dele. Nós escolhemos participar e fazer parte da família Segredo dos Jogadores. Me ajudando muito nas decisões que eu tomo em relação ao meu filho.
a ajudar e não atrapalhar o filho. Com relação a me controlar na hora dos jogos, na hora dos campeonatos, porque a gente acaba, como torcedor, se empolgando demais, né? A gente vê outros pais fazendo atitudes erradas e às vezes cobrando além da conta dos filhos. Porque isso afeta muito a parte, o desenvolvimento deles dentro de campo. E nesse meio tempo a gente tem conhecido muita gente, mas ninguém que nos desse essa segurança que nos dá o segredo dos jogadores. Mostra de forma clara como ajudar meu filho a realizar seu sonho. Assuntos diversificados que abordam realmente as dúvidas, incertezas, indecisões que nós pais temos em relação a como poder ajudar os nossos filhos. Me deu um grande norte em relação à carreira do meu filho. Sendo de suma importância para a gente, né? A gente está aprendendo bastante coisa mesmo, abrindo nossas ideias, nossos caminhos. Para nos mostrar qual é o melhor caminho a seguir. Fazer mais com a razão do que com a emoção. Realmente mudou a minha cabeça, eu achava que entendia do mundo do futebol, mas através do curso o meu conhecimento foi realmente ampliado muito, realmente mudou a minha forma de pensar através do esporte, né, de forma geral, mas principalmente o futebol. Eu aprendi muitas coisas e aprendi também a minha disciplina como pai perante ao meu atleta aqui. Me esclareceu o que pode acontecer nessa trajetória. Como funciona o mundo do futebol? E me fez ficar mais atento a determinadas situações. Desenvolver, né, o futuro dele. Para a gente estar crescendo e evoluindo. Ser mais paciente, acreditar nele. Isso me gerou muitas dúvidas e através do conhecimento do segredo dos jogadores, eu não tive dúvida que eu precisaria participar. Muito bom para a gente saber se estamos no caminho certo ou qual caminho devemos seguir. Sei agora até onde eu posso conduzir ele. Porque é melhor eu agora tentar fazer com que ele desenvolva do que mais tarde me perguntar por que não o auxiliei ou não direcionei. E eu tô conseguindo aí, graças a vocês aí, e esse curso maravilhoso que foi disponibilizado para nós, traçar um destino aí mais tranquilo. Mas agora eu tô convicto do que é certo e o que não é. E nós estamos utilizando tudo o que nós aprendemos, ouvimos no curso Segredo dos Jogadores. Eu gostei muito, foi muito útil para mim, tiraram várias dúvidas, dúvidas bobas que às vezes a gente não tem nem coragem de perguntar para outras pessoas. E eu aprendi muito já e ainda sei que vou aprender mais. Eu aprendi que 50% é o atleta e 50% realmente é a família, e a gente sempre apoia ele. Segredo dos Jogadores. Para a concretização do nosso sonho, do sonho do nosso filho, principalmente de se tornar um jogador de futebol. Que é um sonho para todo mundo, né? Com todas as orientações, né? Com todas as dicas que vocês deram, eu me sinto mais segura em dizer que o meu filho vai conseguir ser o jogador que ele tanto quer. E sabemos que a luta é árdua e a caminhada é longa. Estamos juntos e contamos com vocês. Tchau, tchau.